Olá, meu nome é João Bruno, sou professor de música da cidade de Barueri, São Paulo, estudante do curso de pós-graduação em formação de professores na cultura digital pelo EduTech na Universidade Federal de São Carlos. O trabalho que eu gostaria de aqui compartilhar com vocês é resultado da minha pesquisa sobre formação docente em tecnologias digitais de informação e comunicação, um estudo de caso na educação pública de Barueri no contexto da pandemia do Covid-19, que nesse congresso está vinculado ao eixo 2, o professor, a docência e as suas práticas pedagógicas no contexto das TDICs. A pesquisa conta com a orientação do professor doutorando Brian Veloso e do professor doutor Daniel Mil, ambos do EduTech UFSCar. O trabalho foi estruturado em 5 partes: introdução, formação de professores em tecnologias digitais, metodologia e procedimentos metodológicos, discussão e análise de dados e as considerações finais. Na introdução, faço a apresentação da proposta do trabalho e do problema de pesquisa. Na segunda parte, eu falo um pouco sobre a formação de professores, discutindo brevemente sobre a questão da formação docente e as suas relações com a tecnologia. Na terceira parte, eu apresento a metodologia e os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. Depois, eu promovo uma discussão com análise dos dados coletados em contraponto com os referenciais teóricos selecionados. Por fim, nas considerações finais, eu retomo a discussão com a proposta de continuidade dos estudos da área. Com a pandemia do Covid-19, um dos impactos experimentados na sociedade foi a necessidade de distanciamento social, medida que buscava reduzir a circulação de pessoas em espaços públicos para evitar a propagação da doença. Diante do fechamento de diversos locais e a necessidade de distanciamento físico, houve um aumento do uso das TDIC, que também ocorreu em âmbito da educação. A escola, com suas portas fechadas, precisou se adequar a essa nova realidade do contexto pandêmico. E eu, enquanto professor na rede pública de ensino da cidade de Barueri, pude acompanhar como seriam propostas essas adequações. Dessa observação, percebi que vários colegas demonstravam dificuldades para a aplicação e manuseio das tecnologias digitais em suas práticas docentes, ainda que a prefeitura da cidade disponibilizasse aparatos tecnológicos e formação continuada na área. De modo que comecei a pensar sobre a importância da formação docente em tecnologias digitais. Assim, o problema de pesquisa buscou investigar a formação docente em tecnologias digitais, refletindo sobre a relevância e significado das formações propostas aos professores no período da pandemia do Covid-19, indagando como aplicaram as TDIC aprendidas nos cursos formativos para reconhecer se as práticas ocorreram de modo mecânico, logo promovendo uma reflexão sobre a prática docente. Para corroborar a pesquisa sobre a formação docente e tecnologias digitais, realizei um levantamento junto ao Google Acadêmico com as palavras-chave: formação de professores, TPEC, assunto que abordaremos mais à frente, e professor reflexivo, compreendendo o período entre 2017 e 2021. A consulta retornou 45 materiais divididos em 18 artigos publicados em revistas, periódicos ou anais sobre educação, 2 trabalhos de conclusão de curso, 10 dissertações, 10 teses, uma publicação de capítulo em livro e 4 livros. Os resultados revelam a importância de discussão sobre a temática. Afinal, como preceitua a professora Wanikensky, um dos desafios da educação é adaptar-se aos avanços da tecnologia. Na mesma linha, nas palavras de Pimenta, as TDIC integram as novas e complexas necessidades colocadas às escolas e aos professores pela sociedade contemporânea. A partir das leituras, busquei compreender quais os saberes necessários para o trabalho docente, chegando às propostas de Tardif, 2017, Schumann, 1986 e Mishra e Kohler, 2006. Tardif categoriza os saberes necessários para o trabalho docente em saberes da formação profissional e saberes pedagógicos, e os identifica em saberes disciplinares, correspondendo àqueles constituídos pelas disciplinas propostas na graduação, saberes curriculares referentes aos conjuntos de ideias, conteúdos, métodos devidamente organizados e manifestos em programas escolares, os quais a aplicação compete aos professores, e, por fim, os saberes experienciais, oriundos das relações e práticas cotidianas do docente. As proposições de Schumann apontam para uma base de conhecimento docente, a qual é dividida em 3 categorias: conhecimento de conteúdo específico, o CK, Content Knowledge, conhecimento pedagógico geral, PK, Pedagogical Knowledge, e conhecimento pedagógico de conteúdo, PCK, Pedagogical Content Knowledge. Segundo as explicações de Correia et al., 2021, o conhecimento de conteúdo específico está relacionado ao conhecimento que o professor tem de uma disciplina ou curso. Já o conhecimento pedagógico geral trata do conhecimento sobre metas de ensino, sobre o processo de ensino-aprendizagem. Por fim, o conhecimento pedagógico de conteúdo é quando o professor reflete, analisa e contextualiza sua prática, quando os conhecimentos formais são confrontados com dilemas das práticas. Mas é no incremento proposto por Mishra e Kohler que esse trabalho se assenta, uma vez que os autores, apoiados na base do conhecimento docente de Schumann, propõem a criação de uma nova categoria, o conhecimento tecnológico, TK, Technological Knowledge. Logo, um novo modelo poderia ser descrito como conhecimento tecnológico de conteúdo, conhecimento tecnológico pedagógico, resultando no conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, ou TPEC,
Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Observando a imagem novamente citando Correa et al., o conhecimento tecnológico corresponde ao conhecimento sobre certas formas de pensar sobre e trabalhar com tecnologia, ferramentas e recursos. Já no conhecimento tecnológico de conteúdo, tem-se a compreensão do modo como as tecnologias e o conteúdo se influenciam e se restringem um ao outro. E o conhecimento tecnológico pedagógico aponta para a compreensão de como o processo de ensino-aprendizagem pode mudar quando determinadas tecnologias são utilizadas de forma particular. Assim, o TPEC é fruto da reflexão do docente ao acionar os demais saberes para resolver dilemas que enfrenta ao lidar com o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas TDIC. Quanto à metodologia e procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa no modelo de estudo de caso instrumental, segundo Gil, com o propósito de auxiliar no conhecimento ou redefinição de um determinado problema. Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados questionários que, nas palavras de Goldenberg, permitem sua aplicação a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A elaboração do questionário seguiu o modelo proposto pelo grupo de pesquisa do Laboratório Horizonte, da Universidade Federal de São Carlos, promovendo as adequações necessárias às especificidades dessa pesquisa. O mesmo foi dividido em sessões, buscando conhecer o perfil do docente através de algumas informações pessoais, tipo de formação superior e técnica em tecnologias, do uso das TDIC, das aprendizagens da docência com TDIC, sobre a percepção docente no uso das TDIC durante o ensino remoto e as adaptações metodológicas, além de outras informações que cada participante julgasse necessário antes da finalização. Para a construção do questionário foram usadas ferramentas Google, como documentos, formulários e planilhas. A sua aplicação foi em 2 unidades escolares da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo, utilizando para tanto a distribuição por link em grupos de WhatsApp. Cada grupo contava com cerca de 50 participantes, entre docentes e gestores. Entretanto, a adesão à pesquisa ficou restrita a 14 pessoas. Para a discussão e análise de dados, foram elaborados gráficos sobre os resultados dos formulários para contraponto com a literatura base do artigo. Observou-se que o grupo é majoritariamente feminino, com mais de 10 anos de atuação na área, correspondendo a mais de 60%, percentual relacionado à média de idade superior a 41 anos. Há certo equilíbrio sobre o tipo de instituição de ensino, mas a maioria declarou ser egresso de instituições privadas. Quase 40% respondeu possuir apenas a graduação em nível superior, sendo que deste grupo, 80% tem idade superior a 46 anos. Esse dado demonstra que quanto maior o tempo de docência, menor o envolvimento com a formação continuada pelos meios formais, o que dificulta o aperfeiçoamento do profissional, mais especificamente no que tange a TDIC. Pouco mais de 30% disse ter recebido algum tipo de formação em tecnologias na graduação, sendo que desse grupo, metade apresentou formação recente, ou seja, há menos de 5 anos, e o perfil majoritariamente masculino. Os participantes foram questionados e tiveram formação técnica, com apenas 46% de respostas positivas. Desse grupo, a maioria declarou ter estudado em instituição pública, concluindo também que 67% recebeu formação na área de tecnologia digital, com destaques para a área de informática, programação e uso de softwares de produtividade. Quanto à formação em TDIC antes da pandemia, constatou-se que 40% não tinha feito qualquer formação. Desse recorte, observou-se que todos estavam formados há mais de 10 anos, tinham idade acima dos 30 anos, perfil majoritariamente feminino, 75%, e nessa mesma proporção, egressos da rede privada de ensino. 85% do grupo recebeu formação em TDIC durante a pandemia, considerando que o percentual de resposta negativa corresponde à parcela com idade superior a 51 anos de idade. Na pesquisa buscou-se compreender quanto ao uso das TDIC antes e durante a pandemia, verificando que ocorreu um aumento 4 vezes maior de docentes que sempre utilizavam as TDICs ou utilizavam muito. Quanto à ordem de importância das características de um professor para sua prática, verifica-se que o domínio sobre recursos tecnológicos apresenta menor nível de importância como essencial se comparado às demais opções disponibilizadas no questionário, juntamente com o conhecimento específico do conteúdo. Também buscou-se compreender o que demanda maior atenção em uma disciplina que utiliza TDIC, verificando que o método de avaliação, bem como o planejamento e cronogramas de atividades, apresentaram maior importância, necessitando de toda atenção. Em considerações finais, quanto aos saberes docentes, compreende-se que o processo de formação continuada pode promover a integração de conhecimentos e saberes tecnológicos, permitindo a articulação com os conhecimentos de conteúdo e conhecimentos pedagógicos, capacitando o profissional para lidar com toda a complexidade do espaço escolar. Entretanto, mesmo com o crescimento do uso das TDIC, muitos docentes apresentam certa resistência ou dificuldade para continuar o processo de formação, principalmente diante do aumento do tempo de serviço profissional, isso além de enfatizar o papel do poder público em investimentos na área. Afinal, segundo Demos, somente tem algo para ensinar quem pesquisa, e conforme Alarcão, ninguém pode educar o formando se ele não souber educar a si próprio. Por fim, o caminho das práticas reflexivas tem o acesso pela formação docente, assim colaborando, nas palavras de Zeichner, com a construção de sociedades mais justas e mais decentes. Faço meus agradecimentos aos organizadores desse evento por essa oportunidade de poder compartilhar meu trabalho, agradecendo também aos meus orientadores, professor Brian Veloso e professor Daniel Mil, por todo o suporte na construção dessa pesquisa, bem como aos participantes da pesquisa e desse evento pela atenção.